Olá, meu nome é Joel e hoje nós vamos falar sobre combinação e arranjo. São dois itens de análise combinatória que a gente costuma ver juntos porque eles são muito parecidos. Para a gente perceber a diferença entre eles, eu vou começar dando um exercício. Vamos lá? Bom, eu tenho aqui três frutas: mamão, banana e abacate, e quero saber quantas vitaminas com duas frutas eu posso fazer, quantas variações de vitamina com duas frutas eu posso fazer. Eu posso fazer aqui banana com mamão, posso pôr banana com abacate, mamão com abacate. E só. Não tem outro tipo de vitamina que eu possa fazer. Então, com essas três frutas, eu posso fazer três tipos de vitamina. Agora eu tenho um outro conjunto com três algarismos, 1, 2 e 3. Quero saber quantos conjuntos de dois algarismos eu posso fazer aqui. Veja bem, conjunto com dois algarismos, eu posso fazer três também. 1, 2, 2, 3 e 1, 3. É praticamente o mesmo exercício. Porém, tudo mudaria se eu perguntasse para vocês quantos números de dois algarismos eu posso formar com esses algarismos aqui dados. Em vez de conjuntos com dois algarismos, números com dois algarismos. Veja como a coisa muda. Eu teria aqui o número 1, 2, 12, o número 13, o número 21, o número 23, o número 31 e o número 32. Quantos são ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números de dois algarismos. Onde é que está a diferença daqui para cá? É que aqui eu não estou preocupado com a ordem. Se eu for fazer a vitamina com maçã e abacate, ou mamão e abacate, que o M é de mamão, se eu for fazer com mamão e abacate, se eu colocar primeiro o abacate, depois o mamão, ou primeiro o mamão, depois o abacate, a vitamina é a mesma, não tem ordem. Já aqui não, o número 12 e o número 21, que são formados pelos mesmos algarismos 1, 2, eles têm diferença quando eles são trocados de ordem. Quando a ordem importa, eu tenho arranjo. Quando a ordem não importa, eu tenho combinação. E quando a gente for fazer os exercícios, que vai ser agora em seguida, a gente vai perceber essa diferença. Vamos lá. Então guardem sempre isso. Se a ordem não importa, é combinação. Se a ordem importa, é arranjo. Bom, o primeiro exercício que eu vou propor para vocês é o seguinte. Eu tenho aqui um conjunto de jogadores cujas iniciais estão aqui. Olha que coincidência, é o alfabeto, as iniciais deles. O A, o B, o C, o D, o E, o F e o G. Então são, na verdade, 3, 4, 7 jogadores. Eu quero saber quantos times de 5 jogadores eu posso escalar com esses 7. Veja bem que não há diferença entre goleiro e quem joga na linha. São 5 jogadores. Se não for escalado nenhum goleiro, alguém vai para o gol. Então daqui eu posso formar 5 jogadores quaisquer. A ordem não importa. Se a ordem não importa, combinação. Como é que eu escrevo isso? Eu escrevo combinação de 1, 2, 3, 4, 5, 7 elementos, 5 a 5, porque são grupos de 5. Combinação de 7, 5 a 5, eu posso escrever como sendo 7 fatorial sobre 7 menos 5 fatorial vezes 5 fatorial. Então eu tenho aqui como, para esse exercício, eu tenho desdobrando 7, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Por que 5 fatorial? Parei aqui, porque eu vou cortar com esse 5 fatorial aqui. 7 menos 5, 2 fatorial, vezes 5 fatorial é igual. Corta esse 5 fatorial com esse. 2 fatorial é 2 vezes 1, 2. 7 vezes 6, 42. Sobre 2, 21. 21 times de 5 pessoas eu posso formar com 7 jogadores. Então a combinação, a fórmula da combinação de NPAP é N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Essa fórmula você tem que guardar, combinação de NPAP, onde N é o grupo maior e o P são os grupos menores, que são formados com N. A gente vai treinando isso no decorrer dos exercícios. Por exemplo, o próximo exercício. Pessoal,
para a gente fazer o próximo exercício, nós vamos ter que recordar o princípio fundamental da contagem, o PFC, que quebra uns galhos que eu vou te contar. O que diz o PFC? A gente divide em etapas o exercício e depois multiplica essas etapas ou soma, dependendo de como elas sejam construídas. Vamos lá então fazer o próximo exercício, que é o seguinte. Tem um grupo de 10 alunos, dois grupos, um com 10 alunos e outro grupo com 5 alunas. E eles querem formar comissões com 4 alunos e 2 alunas. Essas comissões elas têm uma particularidade. As comissões formadas por alunos, tem um aluno que está sempre incluso, que a gente chama de aluno X. E a aluna Y nunca está inclusa. O X é o queridinho da escola inteira e a aluna Y, ninguém gosta dela, coitadinha. Então, grupo de 4 alunos, o X sempre incluso, e 2 alunas, a Y nunca está inclusa. Então, vamos dividir em etapas aqui. Vamos formar a possibilidade de colocar o primeiro grupo de 4, formado por 4, porque as comissões são de 4 alunos e 2 alunas. Então, primeiro de 4 alunos. Os 4 alunos, o X está sempre incluso. Então, uma posição já é do X. Sobra o quê para os outros 9 alunos? Os outros 9 alunos sobra combinação de 9, 3 a 3. Por que combinação? Porque os alunos eles não têm nenhuma ordem, não têm nenhuma hierarquia para entrar na comissão. São 3 alunos quaisquer. Já que o X, o queridinho, já está aqui sempre, então sobra 3 posições para os outros 9. Vamos para a segunda etapa, então, formada por grupos de 2 alunas. E esse grupo tem uma particularidade. Uma das alunas, Y, nunca está presente. Então, em vez de 5 alunas, eu tenho 4 alunas aqui, ocupando 2 vagas. Então, eu tenho a combinação de 4, 2 a 2. Então, eu vou ter que achar a combinação de 9, 3 a 3 e multiplicar por aquela combinação de 4, 2 a 2. Quem não está lembrado desse tipo de coisa da PFC, entra na nossa aula de PFC que você vai recordar direitinho, tem uma porção de exercícios lá. Bom, o que a gente faz aqui agora? Desenvolve combinação de 9, 3 a 3, é 9 fatorial sobre 9 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Vezes, vamos pôr um pontinho em vez de vezes, pontinho, combinação de 4, 2 a 2, 4 fatorial, 4 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial, que é igual. Isso aqui vai ser 9 fatorial, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 9 menos 3, 6 fatorial. Por que eu só vim até o 6 aqui? Já sabem disso, né? Porque 9 menos 3 eu sei que é 6, vai cancelar 6 com 6 e vou manter aqui só o 3 fatorial, que por sua vez, bom, vou deixar 3 fatorial, não, já deixo 6 também. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então eu corto esse 6 com esse 6 fatorial, eu fico com 6 aqui. 9 vezes 8, 72 vezes 7, dividido por 6 dá 84. Bom, e aqui em cima deu quanto? 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. 2 fatorial é 2 mesmo, 2 vezes 1. 4 sobre 2, 2. 2 vezes 3, 6. Então eu tenho possibilidade de meninas, 6. Possibilidade de meninos, 84. Possibilidade dos dois, 6 vezes 84. Resultado final, 6 vezes 84, que é igual a 504. Dúvida? Duvido. Olha que legal, dúvida, duvido. Próximo. Pessoal, o próximo exercício que eu tenho aqui é um exercício interessante. Por quê? Porque é campeonato de futebol. Todo campeonato de futebol é interessante. Às vezes não é, né? Eu sei que foram realizadas 272 partidas entre turno e retorno. Geralmente, o turno e o retorno, como neste caso, tem o mesmo número de partidas. Ele quer saber quantos times participaram desses jogos. Então, vamos ver. No turno, o turno tem 272 sobre 2, que dá 136. Então, são 136 partidas, os times disputando entre si. Para saber quantos times participaram, eu tenho que entender que isso daqui é uma combinação.
de N times 2-2, porque cada time joga contra o outro. É a combinação de N 2-2. Essa combinação é igual a 136 partidas de 2-2. Agora é só resolver isso como N fatorial sobre N menos 2 fatorial vezes 2 fatorial igual a 136. Aqui eu tenho N fatorial, vou desdobrar N fatorial, N menos 1, N menos 2 fatorial sobre N menos 2 por quê? Porque tem um N menos 2 aqui embaixo, eu parei no N menos 2 por causa disso. Eu vou cortar de novo N menos 2 fatorial, sobrou 2 fatorial embaixo, que 2 vezes 1, 2. O N menos 2 fatorial vai embora com esse. Eu fico com... isso daqui é igual a 136. Então eu tenho que N vezes N menos 1, eu tenho aqui N2 menos N igual 2 vezes 136, voltou a 272. Então eu tenho aqui N2 menos N igual a 272. Vou jogar aqui em cima e vou resolver essa equação. Vamos fazer o delta aqui. Delta igual a B2, menos com menos dá mais. 4AC, 4 vezes 1, 4 vezes 272. 1088 mais 1, 1089. Então, N igual a menos B, 1 mais raiz, mais ou menos raiz de 1089 sobre 2. 1 mais raiz de 1089, 33 sobre 2, 34 sobre 2, 17. Ou 1 menos 33 sobre 2 vai dar menos 16. Bom, menos 16 não serve. Por que menos 16 não serve? Porque eu não posso ter menos 16 times jogando. Como é que eu vou ter número negativo de times? Então, o número positivo de times é 17. Resposta: N igual a 17. São 17 times disputando 2-2. Dúvida? Qualquer coisa, manda bilhete. Próximo exercício. Eu tenho numa escola alguns professores, são 4 candidatos para uma eleição que vai eleger o diretor e um vice-diretor. Então, o que eu tenho? 4 candidatos e 2 possibilidades desses candidatos. Então, eu tenho... Esses 4 candidatos são o candidato A, B, C e D. O Abelardo, o Benedito, o Carlos e o Daniel. Vamos chamá-los, a partir de agora, pelas suas iniciais, A, B, C e D. E eles vão tentar ocupar 2 cargos, o de diretor e o de vice. Bom, como é que eu faço caber 4 em 2-2? Sempre de 2-2. Vou fazer a coisa errada aqui. Vou fazer o seguinte. Vou ver quantos grupos de 2 eu tenho em 4. Combinação de 4, 2-2. Eu vou ignorar o que eu acabei de falar, que a hierarquia importa. Vice, diretor e vice-diretor. Se não tivesse a hierarquia, eu teria a possibilidade da combinação, que é nada mais nada menos que 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Eu teria 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial, 2 fatorial vezes 2 fatorial. 2 fatorial, corto com esse aqui, sobra 2 fatorial, que é 2 vezes 1, 2. 2, corto com esse, dá 2 em cima, 2 vezes 3, 6 em cima, 1 embaixo, não precisa colocar 1, 6. Eu teria 6 possibilidades de combinar esses 4 candidatos em grupos. Só que é o seguinte, esse grupo que eu colocaria, ele não teria hierarquia. Se eu tivesse o AB, por exemplo, quem seria o diretor, quem seria o vice, não diz, porque são 2 quaisquer. Se eu tivesse o B e o D, idem. Quando eu uso o arranjo, que é o que eu vou fazer agora, o AB, o A está em primeiro, o B está em segundo. Ou BA, o B está em primeiro e o A está em segundo. No caso da combinação, o AB e o BA era a mesma coisa, era um grupo de 2 em 4. Agora, a posição deles é importante. A posição importa. Quando a posição importa, não é combinação, é arranjo de 4, 2-2. Qual a diferença na fórmula? Arranjo de 4, 2-2 é 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial, que é igual
a 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial, corta 4, 12. Veja que no caso da combinação foram 6, no caso da arranjo foram 12. Então, pessoal, aqui é arranjo por quê? Porque o arranjo contempla a inversão, um diretor e o vice, ou se o outro for mais votado, o vice é o diretor e o diretor passa para ser vice. Ou melhor, vamos supor que o C e o D, o C é o mais votado e o D é o segundo. É o diretor aqui e aqui o vice-diretor. No caso da combinação, ele pega o grupo e não se preocupa com a ordem. Nesse caso aqui, ele inverte também. Se o D for o mais votado, ele passa para ser o diretor e o C passa a ser o vice. Então vai dar o dobro que o outro. O outro deu 6, a combinação, e o arranjo deu 12. Nesse caso particular, deu o dobro. Dúvida? Espero que não. Vamos para outro exercício. Ele fala o seguinte, ele quer saber quantos números eu tenho entre 100 e 1000 sem repetição. A ordem importa? Sim, a ordem importa. Responda comigo. A ordem importa? Responda. Sim, a ordem importa. Então isso é o que? Com a combinação? Não, professor, isso é um arranjo. Se você descobre que é um arranjo, acabou o exercício. Matou. Vamos lá. De 100 a 1000, quantos algarismos eu tenho? 3, né? A mesma pergunta que fala quantos números de 3 algarismos eu tenho de 100 a 1000. Vamos lá. Os números disponíveis, os algarismos disponíveis, 1, 2, 3, 4, 5, ou números disponíveis, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que fazer números de 3 algarismos, 102, 103 e etc. Então, na verdade, eu tenho quais são as possibilidades? Eu tenho arranjo, porque a ordem importa, de 1, 2, 3, 4, 5 algarismos, 3 a 3, tomados 3 a 3. A fórmula do arranjo é, vou até colocar aqui em cima, que ainda não coloquei nenhuma vez. Então vamos lá ver a fórmula do arranjo. O arranjo de N, P a P, é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial, com N maior ou igual a P. É bom decorar essa fórmula aqui, não é muito complicada para decorar. Bom, vamos ver o seguinte, então. Estamos fazendo aqui o exercício de arranjo 5, 3 a 3, que são 5 números tomados 3 a 3. Como a gente já viu lá, 5 fatorial. O N é 5 nesse caso, o N é 5, P é 3. 5 fatorial. Próximo exercício. Aqui, 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E até 3 até o 2 que eu tenho que ir. Porque 5 menos 3 é 2 fatorial. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. O que quer dizer esse 60? Quer dizer que é a resposta do problema. Como é o nosso problema? Quantos números sem repetição em 3 algarismos eu formo com esses 5 algarismos aqui? 60. Fácil esse. Vamos fazer um bem difícil agora, para vocês não dormirem à noite, ficarem sonhando com o exercício. Vamos lá, Vinícius, vamos pôr a turma para ficar de vigília essa noite? Vamos. Pessoal, tem um exercício aqui agora, que é o seguinte. Eu tenho A, B, C, D e F. São 6 pessoas. 6 pessoas com as iniciais A, B, C, D e F. E eles vão nadar uma piscina e vai ter o pódio com 3, claro. E no pódio eles fazem alguma restrição. Pódio no item A, o pódio tem o A e B juntos. O pódio pode ter o A? Pode, mas não pode ter o B junto. Ou o A ou o B. O item B, com D no pódio e sem A e B juntos. O D em todos os pódios e sem o A e B juntos. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Em primeiro lugar, quantos pódios a gente vai ter? O geral de pódios. Eu tenho 6 posições, 2, 3, 4, 5, 6, 3 pessoas ocupando o pódio. Então, ao todo eu tenho, vamos colocar aqui aleatoriamente, C, D, B, A. Esse é um dos pódios possíveis. Por que esse é um dos pódios possíveis? O pódio são esses 3 primeiros. O A e B não estão simultaneamente no pódio, porque o A está aqui. Veja, eu não quero só os possíveis, eu vou calcular todos os pódios. Quantos pódios de 3, quantas 3 pessoas aqui vão se rodiziar para ocupar esse lugar? Arranjo, porque a ordem é importante.
de 6, 3 a 3. Ou ainda 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial. Resolver o que está dentro do parênteses vai dar 3 fatorial. Então ali eu vou desdobrar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Cheguei no 3 fatorial, eu parei por quê? De novo, vou explicar? Não vou não. Vocês já estão sabendo. Esse 5 aqui está meio estranho, hein? Parece uma minhoca. Agora aqui, ó, 6 vezes 5, 30 vezes 4. 120 maneiras diferentes. Esses nadadores podem ocupar o pódio. 3 deles, 3 dos 6, podem ocupar o pódio. Pessoal, agora eu vou ver o que não pode acontecer. O que não pode acontecer segundo a proposta do examinador? O A e B não podem aparecer juntos no pódio. Aqui eles estão aparecendo juntos no pódio. Eu vou calcular quantas vezes eles aparecem juntos no pódio e vou subtrair do total. Então, eles vão aparecer AB e C, ABD, ABE e ABF. Quando estiverem aparecendo ABC, eles podem estar nessa ordem, mas podem estar em qualquer outra ordem. Qualquer outra ordem, o AB, o ACB, o BAC, o BCA, o CAB, o CBA. São 6 possibilidades. Ou seja, isso aqui nada mais é do que a permutação de 3. Então eu tenho permutação de 3 vezes. Vezes por quê? Porque eu tenho permutação de 3 usando o C, mas eu posso usar depois o D. Vou ter mais uma permutação de 3. Quando eu colocar o E, vou ter mais uma permutação de 3. E quando eu colocar o F, mais uma. Então, permutação de 3 vezes 4. Permutação de 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4. 6 vezes 4, 24. Então, na verdade, eu tenho 24 possibilidades de O A e B aparecerem juntos aqui. Eu não quero que eles apareçam juntos. Então, do total de 120 possibilidades, vou tirar 24. Então, 120 menos 24, isso me dá 96. Então, eu tenho 96 pódios em que A e B não aparecem juntos. É a pergunta do item A. Agora vamos ver o item B. Vou apagar a lousa. Se vocês quiserem copiar aí, tira a foto do vídeo aí. Ou para o vídeo e volta se não entenderam. Se não entenderam, não tem problema. Não tem problema para mim, o problema é para vocês. Bom, gente, o item B é saber quantos pódios possíveis com o D no pódio e sem o AB juntos. Eu vou calcular com o D no pódio. Com o D no pódio, eu tenho o quê? Eu tenho 2 vagas aqui para serem preenchidas, o segundo e o terceiro lugar, ou primeiro e terceiro, enfim. No pódio são 3 lugares. O D ocupa um lugar, sobram 2. Por quantas pessoas pode ser preenchido? Por 5. Não sei, no total o D está em uma delas, então arranjo de 5, 2 a 2, é igual o número de possibilidades que o D está no pódio. Quanto é que é arranjo de 5, 2 a 2? 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial. 5 menos 2 fatorial, 3 fatorial. Por que eu fiz primeiro embaixo? Para saber até onde eu vou diminuir, desdobrar o 5. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, para eu poder cortar aqui, 5 vezes 4, 20. Bom, esse número que eu encontrei aqui é o D ocupando uma das 3 casas aqui. Mas ele podia ocupar essa aqui. Seria 5, 2 a 2 também. Ele poderia ocupar essa aqui. Seria 5, 2 a 2 também. Então, na verdade, eu tenho 3 possibilidades de 5, 2 a 2. Então, na verdade, eu tenho 3 vezes 20, 60. Bom, pessoal, então eu descobri que nas 3 primeiras posições eu posso ter o D 60 vezes. Mas junto com A e o B, quantas vezes eu posso ter? Bom, essa é uma das possibilidades. A outra, eles permutam entre si. E essa permutação é como se eu achasse o anagrama dessa palavra DAB. É permutação de 3. É 6. 3 vezes 2 vezes 1. Bom, eu encontrei 6 possibilidades. O que são essas 6 possibilidades? São as 6 possibilidades em que o D está junto com o A e o B. O que não pode, o A e B não pode estar juntos no primeiro, no pódio. Então eu vou excluir essas 6 possibilidades. Das 60 que o D está no pódio, eu tenho 60 menos 6 possibilidades, 54. O que quer dizer 54 possibilidades? Que o D está no pódio, mas sem o A e o B juntos. Ele pode estar com A, pode estar com B, mas sem o AB juntos. Porque se ele tiver com A e B, eu já fiz a conta aqui e tirei essas 6 possibilidades. É isso.
Bom, a partir de agora a gente vai começar a fazer uma miscelânea de exercícios para vocês tentarem identificar o que é permutação, o que é combinação, o que é arranjo. Permutação é relativamente simples. Combinação é arranjo que a gente vai ter que mostrar as diferenças sempre. O que depende e o que não depende da ordem ou da hierarquia. E, em seguida, nós vamos começar com probabilidade. Se você gostou desse conteúdo, dê um like, aquele famoso joinha, e acompanhe a resolução dos exercícios com diversos conteúdos da matéria exigida no Enem dos concursos. Até a próxima!